Sabe aquela criança que quer andar e o pai não deixa, não solta com medo dela cair? Tem empresário que leva a empresa desse jeito. Eu acredito Ele nisso. é culpado da empresa ser dependente dele. Ele é educador executivo, especialista em desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. Vem pra cá, Danilo Rodrigues. Every break you take, every move you make, every bomb you break, and step you take, how to what's new. Danilo, obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Pode tomar, tá? Antes que a Vivi leve embora essa caneca também. Tá bom? Fica à vontade. Essa é minha? Olha, Posso levar embora? estamos vendendo por R$500. A gente pode negociar essa caneca até o final da entrevista. Vamos fazer o seguinte, se a entrevista for render bem, a gente presenteia o convidado. Mas hoje eu acho que vai render porque o Matílios, ele tem muitos problemas que eu acho que você vai conseguir ajudar ele hoje. Por exemplo, vamos lá. Eu até ali, você é o executivo, né? Você é um educador executivo. Então, a primeira pergunta, o que faz um educador executivo? Ok. Bom, um educador executivo, basicamente, ele trabalha com empresários, empreendedores e quem está na área executiva da empresa, né? Hoje, já faz alguns anos que eu atuo junto às empresas e o que a gente mais percebe é a dificuldade dos empresários em algumas áreas de gestão. Então, o educador executivo, ele nasceu justamente para suprir essa carência, essa deficiência, né, de conhecimento nas áreas de gestão dentro de uma empresa. Então, o que a gente faz? Nós compartilhamos o conhecimento na área de gestão financeira, gestão de pessoas, planejamento estratégico, gestão de processos, todos os pilares da área de gestão de um empreendimento, de uma empresa. E, além de compartilhar o conhecimento, a gente também leva o empresário para a prática através de algumas ferramentas que são necessárias para que ele organize o negócio dele, potencialize o negócio, aumente o faturamento e consiga resultados que ele ainda não está tendo. Então, basicamente, o educador executivo, ele trabalha mais na área estratégica de uma empresa, né? Diretamente com o executivo, com o empresário, com o empreendedor. Então, você é um professor de empresários. Mais ou menos por aí mesmo. Mais ou menos por aí. Quais são os problemas que você mais encontra hoje nas empresas aqui no Brasil, mais comuns de se encontrar? Hoje a gente percebe assim, Marral, qual que é a maioria do perfil dos empresários no nosso país? A maioria dos empresários no nosso país são pessoas que eram muito bons naquilo que faziam, eram operários em alguma empresa, né? Trabalhavam no operacional. Especialista em alguma coisa. Vamos dar um exemplo simples para ficar fácil para o pessoal entender. O cara era um padeiro espetacular, todo mundo elogiava os pães que ele fazia, né? O pessoal elogiava que era o melhor pão dali da região, e aí um dia alguém começou a falar para ele, cara, que você vai ficar trabalhando para os outros, abre uma padaria para você. Vai ficar enriquecendo o patrão. Vai ficar enriquecendo o patrão. E aí um dia ele teve... Até tem um livro fantástico que é O Mito do Empreendedor, que você deve conhecer. Claro. E ele fala, Michael Gerber, que é o escritor desse livro, que é um best-seller de todo mundo, né? Bom mesmo. Ele fala que esse operário, esse padeiro, chega um dia que ele tem o surto do empreendedorismo. E aí ele decide abrir um negócio. Ele está ouvindo as pessoas falando para ele que ele é muito bom e ele abre uma padaria para ele. E no começo vai muito bem, mas o problema é que o tempo vai passando e ele continua assumindo o posto operacional na empresa dele. Ele continua como operário, simplesmente fazendo o pão. E a empresa, ela precisa de um empreendedor. Mas esse cara, esse padeiro, ele era padeiro, ele não sabe ser empreendedor. Ele sabe muito bem fazer o pão. E quando ele começa a se deparar com as dificuldades na área de gestão, aí ele começa a derrapar. E às vezes ele busca algum conhecimento, busca alguém para ajudar ele, mas por ele não ter todo o entendimento dessa área de gestão, alguns acabam falindo, outros chegam num ponto de estagnação, ele não cresce mais e infelizmente essa é a realidade que eu encontro. É um dos maiores problemas que eu encontro na maioria das empresas que nós nos deparamos. Em todos os aspectos, é alguém que era operário em alguma área, abriu um negócio,
mas ele tem problema, dificuldade na área da gestão. Entendi. Então, hoje, uma vez eu entrevistei um empresário e ele tem um comércio muito legal, tem uma rede de lojas. E ele falou para mim, que eu perguntei qual que é o maior desafio de ser comerciante hoje no Brasil. Ele falou, o maior desafio é que antigamente, e ele tem uma certa idade, eu acho que ele já tem mais de 60 anos de idade. Ele falou, na minha época, Marral, quando eu comecei, qualquer um que entendesse um pouquinho de matemática e tivesse um produto legal, podia sair vendendo por aí e conseguia tocar. Hoje não, hoje o empresário ele tem que entender de tributação, ele tem que entender de RH, ele tem que entender de comprar certo, de vender no preço certo. Não adianta você só saber produzir o produto, criar a canequinha. Você tem que, junto com a canequinha, vem funcionários, vem gente, vem clientes, enfim, vem um monte de coisa junto, imposto. E se você não entender um pouco de cada coisa, você está no sal. Porque, infelizmente, aí a gente pode ir para o lado político, a gente pode ir para qualquer lado, enfim. Hoje não é fácil empreender no Brasil, né? Você concorda com essa linha de raciocínio? Com certeza. E cada vez mais, com o avanço da tecnologia, a era digital, as inovações elas acontecem de uma maneira muito rápida. Antigamente a inovação levava uma década para acontecer, né? Na era industrial, você vê que as inovações não eram tão rápidas como hoje. Então, já das últimas décadas para cá, depois desse avanço da era digital, as inovações elas são extremamente rápidas. Então, a empresa que não acompanhar a inovação tecnológica, mercadológica, ela acaba ficando para trás. E nós temos exemplos aí de muitas grandes empresas que dominavam o mercado naquele setor, naquele segmento, que acabou não inovando e hoje não existe mais. Morreu, faliu, quebrou, foi engolida pelas empresas que inovaram. Alguns nomes, né? A gente sabe aqueles clássicos, a Blockbuster, Kodak. Né? Cara, Kodak, a gente estuda sobre ela chegou a ser detentora de 90% do mercado de filmes. Então, no mundo, imagina, no mundo, 90%. Chegou a era digital e reza a lenda, não sei até que ponto é verdade ou não, que um dos funcionários dela já estava de olho na inovação digital, que já acontecia nos países de primeiro mundo, trouxe essa ideia de inovação para os proprietários, para os CEOs, e eles não acreditaram que aquilo pudesse vir e tomar conta do mercado. Não, a gente tem 90% do mercado, para que inventar história? E acabaram sendo engolidos justamente pelo digital, né? Então, a inovação é extremamente importante. É o que aconteceu também com as locadoras de vídeo, né? Sim, a rede Blockbuster. A Blockbuster quebrou, exatamente. Né? E olha que interessante, quando a Netflix iniciou, quando ela ainda era uma startup, a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix. Teve? Sim, e não comprou, porque não acreditou que a inovação pudesse vir e acabou que a própria Netflix foi responsável pela falência dela. Olha isso. Ninguém quer saber de alugar mais nada agora, né? Entendi. Olha que loucura. Então a gente tem que estar sempre atento também para o mercado, que está acontecendo aí fora, para inovar. É muito importante. Existem biotipos de empresários? Por exemplo, eu conheço um monte, eu sei que cada um tem uma característica específica. Existe uma forma de entender o biotipo que eu sou, que o Matilis é? Existe alguma coisa assim? Existe um teste comportamental que nos ajuda a identificar qual que é o nosso perfil comportamental. Uhum. Então, este teste comportamental, normalmente, ele é aplicado por um analista comportamental e na verdade, ele não tem um valor psicológico, né? Tem testes que são específicos da área de psicologia, só psicólogos que podem aplicar, que é o cognitivo comportamental. Agora, existe o teste comportamental de pessoas, que ele define quais são os perfis que a pessoa tem mais acentuado, e esse teste ajuda o empresário a entender melhor sobre si mesmo, né? São ferramentas que a gente chama de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, na verdade, nós estamos falando de empresários, mas ele é importante para qualquer indivíduo, né? Seja um funcionário de uma empresa, seja a pessoa que quer melhorar os relacionamentos, enfim, o próprio empresário, ele quer aprender melhor como lidar com a sua equipe, como dar uma devolutiva, como entender a linguagem dos seus líderes. Então, esses testes comportamentais, eles ajudam muito o empresário a se autoconhecer e conhecer também a equipe que está trabalhando com ele. Eu tenho uma empresa, acho que eu já falei aqui algumas vezes, né? Meu pai ele fundou uma empresa e hoje eu
eu assumo uma empresa da minha família na área de comunicação, e eu vejo não só o meu caso, mas o caso de uma galera aí, que muitas vezes a gente repete os mesmos erros. Existem erros que meu pai cometia, que eu cometo, eu não tenho vergonha de falar isso, e eu luto para não cometer, como teve muita coisa que ele parou de fazer, e eu também parei, a gente foi ajustando, foi melhorando, mas ainda existem alguns, Danilo. Professor, vou fazer uma consultoria aqui agora. Professor, existem alguns que a gente repete. Existem, por exemplo, biotipos de empresas também. Você falou do livro O Mito do Empreendedor. Eu já li esse livro, é muito bom. Inclusive, olha, eu não sei nem que livraria que vende, tá? Mas eu vou dar uma sugestão porque eu acho que é legal. Leiam esse livro, é muito bom. Ele fala que existem as empresas que estão na infância, na adolescência e as que já são maduras. É assim que ele define? Maturidade. Maturidade. Isso. Você conseguiria São as 3 fases explicar de um jeito simples para as pessoas de casa entenderem o que funciona? Porque quando eu li o livro, eu falei, caramba, eu estou na fase tal. Eu preciso ir para a próxima, senão eu estou no sal, entendeu? Você consegue explicar para a gente poder entender um pouco melhor e melhorar? Claro, claro. Pegando um gancho no que você falou aí, eu às vezes cometo os mesmos erros que o meu pai. Isso é muito comum nas empresas, principalmente quando a gente pega aquela fase de sucessão, né? Que o pai está passando para o filho e tal. E tem uma frase do Dr. Paulo Vieira que diz o seguinte: aquilo que eu ainda não tenho é por aquilo que eu ainda não sei. Porque se eu já soubesse, eu já teria. Então, é justamente por não ter esse conhecimento na área de gestão que muitos acabam perpetuando os erros dos pais e dos avós e as gerações, porque eles aprenderam daquele jeito, né? E aí que é importantíssimo nós entendermos aquilo que você falou anteriormente, nós entendermos não só da área operacional do nosso negócio, mas entender das áreas de gestão. O empresário, ele tem que ser empreendedor e como empreendedor, ele tem que conhecer um pouquinho de cada área, ele tem que entender. Ele não precisa executar, ele pode ter pessoas para executar para ele, mas ele tem que entender. E falando das 3 fases de um negócio, que o Michael Gerber fala com tanta propriedade no Mito do Empreendedor, ele mostra que a primeira fase é a fase da infância. Então, a empresa que está na fase da infância é aquela empresa que ainda ela é completamente dependente do proprietário. Então, ela não sobrevive sem a presença do proprietário. E com isso, o empresário ele acaba sendo escravo do negócio. Ele não consegue sair da empresa. Ele não pode ficar doente, ele não se permite ficar doente, porque se ele ficar doente, a empresa para. Então, o Maicon fala que essa empresa está na fase da infância. Por quê? Porque ela não caminha sozinha, ela não sobrevive sozinha. E, infelizmente, essa é a imagem que nós encontramos da grande maioria dos empresários. Verdade. O cara abre uma empresa pensando em ter independência, tanto de tempo, para ter mais qualidade de vida, quanto independência financeira. E, no final, ele descobre que ele foi trabalhar para o pior patrão da vida dele. Por quê? Para o outro patrão, ele tinha horário para entrar e horário para sair. Para esse patrão, que é a empresa dele, ele não tem horário para sair, ele trabalha 12, 13, 15, 18 horas por dia, leva trabalho para casa. Então, essa é a empresa que está na fase da infância. Por né? isso que tem muita gente nesse período que não consegue tirar férias, né? Não consegue descansar, o emocional abala pra caramba. Sim, acaba perdendo família. Tem uma ferramenta que a gente trabalha para mostrar como que está a vida do empresário em todas as áreas, né? Porque a maioria dos empresários, ele pensa que focar somente na empresa é suficiente. Não, eu preciso de resultado com a minha empresa. E aí ele se esquece da família, ele se esquece de todas as outras áreas da vida. Então é muito comum a gente encontrar empresários que a empresa vai bem, mas a família já faliu. Ele já faliu em tantas áreas, a saúde está falindo. Ele faz 20 anos que não tira férias. Então essa é a fase da infância, né? Entendi. Aquele que ele consegue fazer a empresa ir bem, mas nas outras áreas da vida dele estão não tem vida. Sabe aquele empresário que chega no final da vida, ele fala, será que valeu a pena construir tudo isso? Mas eu não vivi, eu não aproveitei os momentos da minha vida. Tem uma frase muito boa que ela fala, vai de encontro com o que você está falando. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. É, isso aí. Isso me lembra muito Vendedor de Sonhos, o filme, né? Sim, fantástico. O grande Augusto Cury. Augusto Cury, que inclusive conheci ele aqui na Tati. Já veio aqui, já. Mas, Augusto, eu sei que você assiste todos os nossos programas, está convidado para poder vir aqui no Fala Marral. Tem mais a segunda fase. A segunda fase o Michael chama de fase da adolescência. Qual que é a fase da adolescência? É quando o empresário percebe que precisa de ajuda.
Quando ele reconhece, não, eu preciso de ajuda. Sou limitado. Porque assim, qual que é o problema? Às vezes o cara tem um negócio faz 20 anos, eu encontro muito esse tipo de empresário. Ele tem um negócio faz 20 anos e o negócio está indo, né? E ele pensa assim, não, até aqui eu toquei meu negócio, faz 20 anos que eu tenho, então não preciso de ajuda de ninguém. Só que ele é escravo da empresa, ele não tira férias, é tudo isso que a gente falou aqui. E a gente percebe que a empresa dele tem muito mais potencial de crescimento, mas ela estagnou. Estagnou porque ele não sabe o que ele tem que fazer para tirar ela daquele nível, para levar ela para o próximo nível. Então, ele acaba continuando naquele nível sem aproveitar todo o potencial que a empresa tem. Então, ele continua na fase da infância. Mas quando o empresário percebe que ele precisa de ajuda, e ele busca ajuda, ele busca conhecimento nas áreas de gestão, ele busca ferramentas para aplicar o negócio, aí ele passa para a fase da adolescência, que é quando ele está aprendendo aquilo que ele precisa colocar em prática para a empresa, então, começar a crescer. Ele contrata mais pessoas, tenta ser um pouco mais independente, né? Mas nessa fase da adolescência, pelo que eu entendi, então é uma vamos simplificar para o pessoal que está em casa. A infância, a empresa que está na fase da infância pode ser um empresário sozinho, que ele faz tudo, por exemplo. Sim. E a adolescência é quando ele começa a contratar mais pessoas para trabalhar para ele. Seria mais ou menos... Detalhe, na verdade também existem empresários que ele tem equipe. Vou te dar um exemplo. Eu atuo em empresas às vezes que tem 30, 40 funcionários, 50 funcionários, e ele tem uma equipe, mas ele continua na fase da infância. Por quê? Porque ele continua mantendo a empresa dependente dele. Centralizador. Centralizador, exatamente. Sabe aquele empresário que ele não consegue delegar, porque ele acredita que é só ele que sabe fazer bem feito. Eu já fui assim. Tem dificuldade de delegar. E ali ele está no operacional. Por mais que foi legal você colocar essa situação, porque a primeira situação da empresa na fase da infância é aquela que está começando. Aí é uma fase natural, onde ele ocupa, sabe o organograma? Ele ocupa todas as caixinhas lá. Nossa, ele é tudo. Essa é a fase inicial, é normal a empresa começar assim, né? Eu lembro quando eu comecei Alcance Treinamentos, eu vendia, eu fazia contato com o cliente, agendava reunião, eu entregava os treinamentos nas empresas, então eu fazia tudo. E aí, aos poucos, eu fui crescendo, adquirindo conhecimento e fui contratando equipe. Mas também existe um empresário que tem equipe e continua na infância, porque ele faz com que a empresa... Sabe aquela criança que quer andar e o pai não deixa, não solta com medo dela cair? Tem empresário que leva a empresa desse jeito. Eu acredito Ele nisso. É culpado da empresa ser dependente dele. Eu já fui assim. Eu vou falar aqui, ó. Eu não tenho vergonha de me abrir, não. Eu vou me expor. Ai, meu Deus. Mas já vou expor o Matias. Se tiver pergunta, gente, vocês podem fazer, tá? Aproveite o conhecimento do professor Danilo aqui hoje. Eu teve uma fase, logo quando eu comecei a trabalhar comunicação, por um período, logo quando eu comecei a ser repórter, e eu ia em vários eventos, eu pagava um cara para editar o programa. Não Fala Amarrar, um outro programa que eu tinha antes desse. Pagava um cara para editar todos os meus programas. Só que eu era um cara tão crítico que eu chegava lá na produtora, aí eu falava, cara, não tá legal, levanta aí, deixa eu só te mostrar um negócio. Eu sentava na cadeira do editor, quando eu via, eu ficava 2, 3 horas editando o programa e o editor sentado do meu lado olhando. Cara, chegou uma hora que eu falei, velho, eu tô pagando o cara para ver eu fazer o serviço dele. Aí alguma coisa, algumas pessoas me colocaram no meu lugar, falaram, Marral, você não precisa fazer isso, você tem alguém, confia no cara, ele vai, se você instruir ele direito, ele vai fazer do jeito que você quer. O meu medo era o cara não fazer do meu jeito, eu ficava perdendo dias da minha semana, às vezes, para editar um programa que eu já tinha alguém, um editor para fazer isso para mim, entendeu? A minha vida não andou naquele período, Danilo, era incrível, cara, minha semana, eu não rendia. Chegou um momento que a minha mente mudou, que foi exatamente, comecei a buscar conhecimento. Minha mente mudou, e aí eu comecei a largar. Não, não ficou bom? Não tem problema, vou te instruir para você fazer de outra forma para melhorar. E hoje, eu levo várias outras áreas da minha vida, a gente delega e faz o negócio certinho. Mas é incrível como o ser centralizador atrasa a gente, né, velho? E a maioria dos empresários tem essa dificuldade de delegar. Mas sabe o que acontece, Marral? Tem muitos que eles têm dificuldade de delegar justamente porque eles já tentaram delegar e não saiu do jeito que eles queriam. A diferença do delegar e o delargar. Delargar. São duas coisas completamente diferentes. Então, eles não delegaram, eles delargaram, ok? Dá exemplo aí do delegar e do delargar. Por exemplo, delargar é quando eu passo uma tarefa
e eu compartilho verbalmente o jeito que eu quero que seja feito. Por exemplo, um exemplo simples, eu falo para você, Marral, eu quero que, por gentileza, você coloque essa caneca assim para mim, ok? E aí eu saio e quando eu chego, essa caneca tá assim, não tá do jeito que eu quis. Ao invés de eu compartilhar com você, ensinar o jeito que você deveria fazer, o que o empresário centralizador ele faz? Ele vai e ele coloca a caneca do jeito que ele quer. Ele acaba criando o hábito de fazer aquilo que os outros deveriam fazer, que é o que você falou, você ir lá e editar, enquanto o editor deveria estar fazendo. Então, isso é o delargar, é quando eu compartilho uma tarefa, mas de maneira verbal, simplesmente. Então, aí volta na questão comportamental, às vezes eu falo de um jeito e você entende de outro. E como é comum encontrar esse tipo de problema nas empresas. Os empresários, cara, eu não consigo entender por que eu falei para a pessoa fazer desse jeito e a pessoa não dá conta de fazer. Mas na maioria das vezes o culpado é o empresário, porque ele não delegou do jeito correto, né? E qual que é a maneira de delegar, então? Qual que é? Delegar através de processos documentados. Existe um tipo de processo que nós trabalhamos, ensinando os empresários a fazerem, fazendo para eles, desenvolvendo nas empresas, que é o POP. O que é o POP? Processo Operacional Padronizado. Então, o POP é um documento onde eu coloco com riqueza de detalhes tudo aquilo que eu quero que seja feito através daquela tarefa ou através daquela função determinada. Entendi. E quando eu delego através de um documento, de um POP, de um contrato de posicionamento, eu vou passar exatamente a maneira como eu quero que seja feito. É processos, né? É deixar detalhado o que você quer. É detalhar. É exatamente o que a gente faz aqui no programa. O programa a gente tem um roteiro, ó, temos uma pauta aqui que está rolando, que a gente preparou. Mas o que você faz quando os caras não seguem? Aí tem que mandar pra rua? É isso que eu ia perguntar. Foi um péssimo exemplo que você deu agora. Pode mandar pra rua? Não, eu fiz de propósito. Porque... Posso mandar embora se os caras... Nem assim os caras fazem direito? Aí é complicado, hein? Pode mandar embora. Pode mandar embora, só pra saber. Se alguém for demitido aí, ó, eu só tô seguindo a orientação aqui do meu professor, tá bom? Eu não falei nada. Atenção, Marral, a porta está ali. Eu primeiro a ir embora. Eu vou daqui. O problema aí vão falar assim, Marral, você está delargando, você não está delegando. A gente sempre se desnuda aqui. Matilde, você tem alguma pergunta para fazer pro professor? A pergunta que eu tenho é, onde eu me inscrevo mesmo? Não dá para perguntar, eu tenho que ter aqueles 56 horas de Se você não tiver uma pergunta, eu tenho uma pergunta e eu vou te envolver nela. Por favor. Eu tenho muita, cara. Eu tenho um amigo. Muita coisa. Não, eu vou aproveitar. Vamos. É o seguinte, ele tá dando uma consultoria pra gente de graça. Então vamos ter que se expor na TV mesmo. O pessoal vai ter que saber qual que é os problemas que nós temos aqui. Tem muito problema aqui. Nós vamos fazer igual o Big Brother. Vamos se abrir. Tá? Eu tenho um amigo, eu não vou citar nomes, só profissões. Ele toca violão num talk show. Esse cara, ele tem um show que ele toca sertanejo. E aí ele tem um outro repertório que ele toca só música infantil. Ele tem outro repertório que ele toca só musiquinha de desenho japonês, giraia. E ele tem um outro repertório que ele toca os clássicos aí para fazer barzinho, tal. Aí você pergunta para ele, cara, que tipo de música que você toca? Na hora que ele vai se apresentar, ele fala, você não entende nada do que ele faz. Porque ele faz tanta coisa que você não consegue entender o que ele faz. Como que organiza uma pessoa assim que é tão confusa? Esse amigo meu, que eu não vou citar nomes. Uma pessoa assim confusa. Eu não vou citar nomes, tá? Mas eu só vou citar pesos agora. Ele tem 112 quilos. Pensei que era eu. Ele falou, cara, eu preciso montar um material de divulgação do meu trabalho. Aí eu falei, vamos lhe ajudar. Me explica o que você quer. Eu quero isso, mas pensando bem, eu poderia fazer. No final, eu não entendi nada do que ele queria. Entendeu? Por que você está rindo aí? Porque o seu funcionário entendeu, obrigado pelo trabalho que foi pronto, viu? Você conhece o cara? O seu funcionário foi muito bom. Você conhece o cara que eu estou falando? Conheço. Então tá. Só que agora ele está com 100 quilos. Está com 100 quilos? Tá. Beleza. Como que a gente faz esses caras que estão totalmente desorganizados? Dá para organizar essas pessoas? Com certeza. Inclusive, você está citando o caso do teu amigo, mas tem muitos empresários que vivem completamente desorganizados. Por quê? Porque eles querem fazer tudo na empresa. Eles têm dificuldade de passar para outras pessoas fazer aquilo que eles não são tão bons assim para fazer. Porque uma coisa muito importante naquilo que eu faço, e isso vale acho que para qualquer empresa, né?
nós precisamos entender que não dá para a gente fazer tudo. Não dá para ser bom em tudo. Não. Então, eu preciso focar em uma área que eu acredito que é uma área que eu sou bom e ter pessoas para fazer as outras coisas, né? Uma das áreas que a gente trabalha é a gestão de tempo. E gestão de tempo é aprender a transmitir para outras pessoas, contratar, colocar outras pessoas para fazer aquilo que eu não sou tão bom assim para fazer. Porque às vezes o problema do empresário é ele querer fazer tudo. É o exemplo do teu amigo que você citou. Se eu quero fazer tudo, eu acabo não fazendo nada bem feito. Não, e o cara ainda tem 4 filhos. Ainda tem um monte de coisa para fazer. Registrado, que eu sei. Registrado. Ele precisa aprender a gerar, ter foco e gerir o tempo dele, é isso? Exatamente. E gerir o tempo é eu aproveitar o meu tempo fazendo aquilo que eu sou bom, que eu sou excelente. Ficar o dia inteiro. Oi? Cara, Ficar... O cara é ruim em tudo, velho. Essa é a área boa do amigo dele? O cara é ruim em tudo, velho. Aí é complicado, hein? Não, como eu te disse, eu acho que com ele eu vou ter que marcar... Quanto tempo de curso? 8 meses? Depende da necessidade. No meu caso, vai ser 25 anos. Mas, na verdade, é legal a brincadeira que você fez, porque é a realidade de muito empresário. E ele... Quer ver um exemplo simples? Deu um problema numa máquina na empresa dele. Ele pensa assim, não, peraí, eu vou contratar um técnico para arrumar essa máquina? De jeito nenhum. Eu vou arrumar. Quanto que eu vou pagar num técnico? Eu vou pagar R$300 para o técnico. Ele gasta 3 dias para arrumar a máquina. E aí ele não mensura quanto vale a hora dele. Ele na cabeça dele está fazendo uma economia de R$300 que ele pagaria para o técnico que é especialista em consertar a máquina, a área dele não é aquela. E ele pensa, não, eu economizei 300 pila, ele fica todo feliz ainda. E ainda tira conta para os outros. Eu ia pagar, arrumei, ó, sozinho. Eu ia pagar 300. Então, nós precisamos aprender a valorizar a nossa hora, porque o bem mais precioso que nós temos é a hora. E essa é uma das coisas que nós falamos para o empresário, né? Porque, por exemplo, o Maicon também cita 3 áreas dentro de uma empresa, né? Que é a parte estratégica, a parte gerencial e a parte operacional. Então, a parte operacional é onde estão os funcionários que executam a operação da empresa, de uma maneira geral. É o pessoal do operacional, os funcionários de uma maneira geral. A parte gerencial é onde estão os cargos de confiança, os gerentes, diretores vai para o estratégico. Ali fica gerente, encarregado, supervisores. E a parte estratégica seria a área da empresa onde o empresário deveria estar, porque aqui é a parte do empreendedor, a parte do diretor, enfim, é o nível estratégico da empresa, né? Entendi. E a hora do estratégico é a hora mais cara da empresa. Então, quando o empresário ele desce no operacional para executar uma função, ele está custando muito caro e ele não para pensar nisso. Entendi. E aí que está o grande problema. E agora, já matando a primeira pergunta, que era isso as que eu 3 ia te perguntar, fases, e a terceira fase? É a terceira fase. Aí onde entra a terceira fase, que é a fase da maturidade. Então, quando a empresa, o empresário, ele entende que ele precisa de ajuda, ele precisa conhecer sobre a gestão, sobre as áreas da empresa que ele ainda não conhece, e ele busca essa ajuda, ele vai buscar conhecimento, ele leva a empresa dele a transicionar da adolescência para a maturidade. Qual que é a fase da maturidade? É quando a empresa já está caminhando sozinha, sem a dependência do empresário, e ele consegue fazer a gestão no estratégico como empreendedor, porque tem uma diferença entre ser empresário e ser empreendedor. Tem? Nem todo empresário é empreendedor. Empresário é o cara que abre uma empresa. Empreendedor é quem está na área estratégica da empresa. É o cara que ocupa a área estratégica. Então, aquele cara que abre uma empresa e não tem ideias, aquele que fica só executando o serviço, ele é empresário? Ele é empresário. Ele não é empreendedor? Ele não é empreendedor. O empreendedor é o cara que está no nível estratégico. Então, ele sabe delegar com documentos, com POPs, com processos. Ele conhece a gestão do negócio. Ele não precisa estar em todas as áreas, mas ele vai acompanhar. E ele vai trabalhar o estratégico da empresa, o nível estratégico dela. Ele tem que ter tempo para pensar, o que eu tenho que fazer para a empresa crescer, para ela se desenvolver. Esse é o empreendedor. E a empresa ela entra na fase da maturidade quando ela chega nesse nível. E é o sonho de todo empresário, né? Então ver a empresa caminhando sozinha, sem dependência dele.
Eu costumo dizer, no livro, inclusive, do Mito, você vai se lembrar, o Maicon fala o seguinte, todo negócio, ele deveria ser gerido através de um protótipo de franquia. Por quê? A gente fala muito da franquia, não que a pessoa precisa franquear o negócio dela, mas se ela conseguir criar um sistema semelhante a um sistema de franquia, a franquia, ela sobrevive sem a dependência do dono. Nós vemos aí exemplos de franquias que tem 10 mil lojas e o dono não precisa estar lá. Ele tem gestores em cada uma delas e ele sabe como administrar tudo isso. Exato. Então é isso que nós fazemos. Criamos esse protótipo de negócio, entregamos na mão do empresário, ele acompanha tudo e aí ele vai gerir, ele vai levar a empresa dele para a fase da maturidade. Tem uma frase, né, que fala da... se você tem um negócio, seja uma sapataria ou seja uma grande empresa, pega a sua empresa. Se você tivesse que replicar ela 5.000 vezes... hoje, seria sucesso ou você estaria se ferrando 5.000 vezes? Você teria 5.000 problemas. Exato. Então, olha como que você está hoje. Se a gente fosse vender a Vivi Reis, por exemplo, hoje. Só prosperidade. A Vivi, que ela também é outra pessoa que tem 30 empregos. A Vivi é atriz, é cantora, é web girl aqui no nosso programa. Ela é petista, porque é uma profissão. Porque ela fica o dia inteiro no Facebook defendendo Lula. É uma profissão, fica lá. Alguém paga ela, porque se não pagar, ela está gastando a hora dela lá. A Vivi, o que mais que você faz, Vivi? Alguém está com ciúme da minha filiação, eu tô achando. É modelo. Faço bastante coisa, faço de tudo para ganhar essa vida, minha gente. Precisando de contrato, que eu vou aí fazer uma live da sua loja. E aí, ó, você tem alguma pergunta? Aqui, ó, você tem alguma pergunta para ele ou eu posso fazer uma também por você? Que eu tenho uma pergunta para você. Pode fazer. A pergunta é a seguinte, mas vale para todos nós. Quando a gente faz muita coisa... o caso do Matías, eu acho que ele é focado sim na parte musical. Ele só não é Pelo menos ele não tem uma padaria, até porque também comer tudo não ia dar certo. Mas ele é focado na parte musical, o serviço dele é sempre relacionado à música. Agora, dentro da música, ele tem as áreas que ele pode se especializar. A Vivi não. A Vivi, ela faz de tudo. Eu sou funcionária pública, inclusive. E também funcionária pública, é verdade. Que é o principal, né, Vivi? Mas que é o que paga você tá lá, de fato. Tá lá o dia, a semana inteira. São coisas muito diferentes. Isso também é ruim, é importante a gente, pessoas, eu estou falando dela, mas vale para todos nós, que faz coisas muito diferentes, escolher uma e focar também, ou duas e focar. Que conselho você dá para esse tipo de pessoas como nós, que faz muita coisa? Eu também faço umas 30 coisas, né? Mas vamos lá, que conselho que você dá para a gente que faz várias coisas? Bom, depende se o que ela faz está fazendo sentido para ela, então eu não vejo problema nenhum em fazer mais de uma coisa. Agora, o foco... O que é foco? É eu pegar alguma coisa e concentrar a minha atenção naquilo e deixar de lado todas as outras, né? Isso é foco. Então, é claro que é impossível a gente ter foco em muitas coisas, em 10, 20, 30 coisas. Agora, para o caso pessoal, trazendo para o lado pessoal, para a vida pessoal, se o que ela faz está fazendo sentido para ela, está trazendo realização, prazer em viver, não vejo problema nenhum. Ela tem que entender se ela está fazendo tudo isso, e isso está realmente trazendo sentido para a vida dela ou não. E ela precisa definir se realmente tem algumas áreas que ela acaba perdendo o tempo dela, porque é algo que ela não gostaria de fazer, ela não faz com a mesma realização de outras coisas que ela faz. Então, é necessário, às vezes, tomar decisões, né? Abrir mão de algumas coisas para crescer em outras. Sim, aquela velha frase, o primo rico fala muito, o que você foca, expande. O que foca, expande. Aliás, essa é uma frase do Dr. Paulo Vieira que eu acho fantástica. É dele. É dele essa frase. Aonde você foca, expande. Uhum. É por isso que, para eu me tornar... É a questão do nicho, né? É difícil eu falar assim, está errado em você fazer muitas coisas. Porque talvez para ela faz sentido, para mim não faz. Se está certo do jeito dela, o jeito dela é o jeito certo. Não, mas, por exemplo, agora... eu já conversei com pessoas sobre isso, que tipo, que tem essa teoria, não sei como chamar, que não, você tem que ter uma coisa para focar. Mas, por exemplo, eu sou muito proativa, sou muito acelerada, então eu gosto muito de muita coisa. Eu acho muito pertinente o que você falou, de repente, se eu pegar focar mesmo, ela deslanche. Mas eu não conseguiria, mesmo depois dela deslanchando, eu tenho que ter uma continuar outra, porque, fazendo uma coisa só. Entendeu? Se eu for numa palestra, por exemplo, eu não consigo prestar atenção, se um dia eu for numa sua, você já saiba disso, tá? Eu não consigo prestar atenção parada no cara. Para eu prestar atenção, eu tenho que estar escrevendo também em alguma outra coisa. Mas isso é ótimo, isso é bom.
Então, eu estava vendo, por exemplo, o casal do Bruno Gagliasso e a esposa dele, eles têm 10 tipos de negócios diferentes um do outro. É claro que quando você tem dinheiro para investir, fica muito mais fácil, né, minha gente? Essa torre global nesse país é uma maravilha por um tempo aí. Então, eu acho que vale também quando você gosta de fazer várias coisas e tentar fazer. Entendi. Ó, eu preciso fazer um break, o pessoal tá me pedindo aqui. Rapidão, a gente já volta, é rapidinho mesmo, porque ainda tenho mais perguntas para fazer para o nosso professor. E temos que ler respostas E temos respostas da enquete, então não sai daí, a gente já volta. Professor, a gente tem uma brincadeira que pegamos algumas pessoas famosas, alguns grandes empreendedores aí do Brasil não, acho que de fora do Brasil, né? E a gente pegou algumas frases deles e eu queria que nós 4 aqui tentássemos identificar de quem são essas frases aí. Se der tempo, a gente tem pouco tempo, o programa já está quase acabando, mas se der tempo a gente comenta. A primeira aí, ó. Ideias não surgem totalmente formadas, elas só se tornam claras quando você trabalha nelas. Você apenas tem que começar. Alguém sabe de quem é essa frase? Matías, de quem é essa frase, Matías? Chaves. Chaves. Parabéns. Vivi, quer tentar? É do cara da lâmpada, como é que ele chama? O gênio da lâmpada? Aladim? Que cara da lâmpada? Thomas Edison? Nossa, foi longe. Não é do Thomas Edison? É produção? Não? Não é. Você sabe quem é essa frase? Grande Zuckerberg, né? Mark Zuckerberg? Oh! Que é isso? Temos mais frases aí pra gente comentar e aproveita que você está em casa, anote essas frases que vão te ajudar a crescer na vida. Se você não consegue tolerar críticas, vixe, essa é pra você, Vivi. Não faça nada novo ou interessante. Olha, até que é uma frase boa. Então não seja criativo e você nunca vai ser criticado. Resumindo, é isso. Sabe de quem que é essa frase, Matilde? Esqueleto do He-Man. Você sabe? Vivi, para de pesquisar na internet. Ela tá pesquisando aqui no... Danilo, sabe de quem que é? Jeff Bezos. Jeff da Bezos, o dono da Amazon. De quem que é essa frase? Joga aí, produção. É o homem mais rico do mundo na atualidade, né? Isso aí, primeiro. É o Davan. Parece. O Lex Luthor. A maioria das pessoas está concentrada demais em ganhar dinheiro. O que elas deveriam realmente focar é na sua educação financeira. Essa é top, hein? Eu conheço essa frase, eu mandei ela pro Arão Xavier quando eu li ela. Né? Tudo a ver. Que Eu achei que era dele, a frase ia falar Arão Xavier. Essa já não é da Arão, não. Steve Poderia Jobs. ser. Steve Jobs? Não, eu chutei. Eu vamos acho ver que... quem tá. já sei de quem que é, então não vou falar. Você, Matilde, de quem que é essa frase? Arão Xavier. Arão Xavier? Danilo, você sabe? É o grande escritor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, Ah! Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Kiyosaki. Meu sonho é entrevistar esse cara. Jaspion. Que inclusive vai estar aqui, né, na nossa região. Fiquei aí, em sabendo que ele Ribeirão vem pro Preto. Brasil ano que vem, mas não posso dar muito spoiler, né? Vamos ver, vamos torcer. Tem mais uma aí. O risco vem de não saber o que você está fazendo. Vixe, Tem muito empresário que realmente não sabe o que está fazendo, né? tem. De quem é essa frase? Cristiano Matías. Aquele peixinho lá do Procurando Nemo, Procurando Nemo. Dory? a Dory. Vivi? Nossa, não tenho ideia. Não tem ideia. Professor, você sabe quem é? É o homem que mais entende de investimentos no mundo, né? O grande Warren Buffett. Aliás, posso até Olha aí. citar uma frase dele que eu acho extraordinária. Ele tem uma frase que eu sempre uso nos meus treinamentos que diz o seguinte: são nas coisas simples que nós encontramos resultados extraordinários. E a gente despreza as coisas simples, né? Verdade. Muito bom. Danilo, se a gente quiser entrar em contato com vocês, tem algum Instagram, tem algum Sim. contato para a gente poder... Tenho. Pessoal de casa? Meu Instagram, o pessoal que quiser seguir, arroba professor Danilo Rodrigues, né? Tá na tela. Tá na tela aí, então o pessoal pode seguir, entrar em contato conosco através do Instagram. Show de bola. Muito bom. O pessoal tá falando para mim que tem mais uma frase? Tem mais uma frase aí pra gente descobrir de quem que é? Joga aí na tela então, se tiver. Que horas são? Tô com fome. Que horas Vivi são? Reis. Joga a imagem aí do dono da frase aí. Eu sabia daí. Tá na cara, né? Tem mais Tô frase mesmo. aí? Aí, ó. Olha o tupete, velho. Vixe. Olha o dono da frase, Muito bom. velho. Tem mais uma aí também. Eu não tenho culpa se o poste não saiu da minha frente. Eu sei quem que é. Ai, de quem que é essa frase? Eu sei. De quem que é essa frase? Eu não tenho culpa. Você não tem culpa. De quem que é essa? Tem foto da pessoa aí, ô? E acaba por aqui as frases, né? Não. Meu cabelo... Olha lá. Vê aí vocês, eu não vou ler essa porcaria aí, não. Eu não vou ler essa bosta. Quem que é? Quem será, gente?
Nada a ver. Muito bom. Obrigado aos nossos parceiros que estão investindo aqui no Fala Amarral. Obrigado a vocês que fazem as perguntas com a Vivi, porque é importante mesmo. A Vivi é uma pessoa conhecida, que tem 30 mil seguidores no Instagram. Obrigada. Obrigado a vocês que contratam shows do Cristiano Matires, tá bom? Porque ele tem, como vocês sabem, tem muitos filhos para criar e também tem que manter esse peso. E muito obrigado a vocês que investem em mim, ok? Tamo junto, semana que vem a gente já volta. Professor, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer, eu que agradeço. Vamos marcar de você voltar, adorei. E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também dê o seu like e deixe o seu comentário, isso é muito importante pra gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal, se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais!